Gente, boa noite. Que seja para todos uma noite bem tranquila, bem calma, bem serena mesmo. Que possamos aquietar o nosso coração, nossa mente e vibrar em uníssono com a vibração aqui desse ambiente. Agora, todos os nossos problemas, aflições vão se desvanecer. Agora, todos os pensamentos negativos, agitados, vão sumir da nossa mente. E vamos apenas nos concentrar no presente, nesse instante. As pessoas que estão aqui, nos nossos companheiros espirituais que estão aqui, no objetivo desse encontro, dessa noite, que é falar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a ótica de Emmanuel, que possamos dilatar o nosso entendimento, filosofar mesmo, perguntar, buscar as respostas, buscar a compreensão profunda dos temas evangélicos. Que nossos mentores espirituais nos inspirem, nos fortaleçam, nos protejam nesse instante. E que a sua intuição chegue a cada um de nós como aquela palavra serena, amiga, aconselhadora, que venha balsamizar o nosso íntimo e vem nos dar uma maior esperança pelo porvir. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, gente, hoje nós vamos pegar o item 66 do livro Caminho, Verdade e Vida e vamos pegar uma passagem que está em João capítulo 16, versículo 24. Como pedes. É um complemento do item anterior, né? Qual que era mesmo? Ele está com o livro aberto? É pedir, né? Pedir. E hoje nós vamos ver o tema como pedes. A gente sabe que talvez por comodismo ou talvez por um costume já enraizado, nas lides religiosas a gente tem o costume de pedir. Eu já vi alguns pastores, por exemplo, em alguns programas de televisão, que eu não vou falar o nome, que é o Padre Marcelo, não vou falar não, tá? Que dizia assim, numa palestra faz muito tempo: a gente tem que pedir muito, tipo assim, não é com essa palavra que eu vou falar, tipo assim, encher o saco do alto, até que eles resolvam nos atender. E eu pensei, puxa vida, qual que é o sentido disso? Por que pedir? Se nós temos tudo. A gente tem tudo que a gente precisa. Nosso corpo é perfeito. Às vezes dá alguns probleminhas. Normal, faz parte do plano que a gente vive. Mas a maioria desses probleminhas é originado por nós mesmos. Então, não tem muito o que reclamar, né? Agora, por que tanto pedir? Porque o nosso Pai é o Criador do Universo, que Ele é o dono de tudo, para que Ele nos conceda o máximo possível? Essa é uma fala muito infeliz que eu acho, e sempre vou continuar achando. Eu sempre tive uma aversão a esse tipo de ação. Pedir desenfreadamente. Porque o alto tem que nos atender, por quê? Nós somos melhores?
Porque nós estamos numa lide religiosa, nós somos melhores, somos privilegiados? E qual a finalidade de tudo? A gente tem que ter a humildade de admitir que nós somos muito pequenininhos, mas muito pequenininhos, quase insignificantes ainda. E que não sabemos nem pedir. Então o que a gente vai pedir, geralmente? Que a nossa vida fique naquele ponto de estabilidade, né? Aquele ponto que nada me aborreça, nada de ruim aconteça, nenhuma doença chegue perto, todo mundo viva bem, feliz, não falte dinheiro no bolso, principalmente, né? Então esses petitórios mostram a nossa ingenuidade. Por quê? Como nós já falamos, estamos numa fase de despertamento. Essa fase de despertamento quer dizer o quê? Que nós começamos a entender o sentido da vida. Começamos a entender. Não entendemos ainda. Mas já começamos, já é um grande avanço. Tá, e qual que é o sentido da vida? Pelo que a gente sempre bateu aqui na doutrina espírita, é a evolução. O que seria evolução? Melhoria intelecto, moral. Intelectual é moral. Constante. Qual que é o fim disso? Não tem fim. Não conseguimos divisar um fim para isso. Vamos estar sempre em processo de aperfeiçoamento. Para isso é necessário ação. Ação, agir. Porque nada cai do céu. Então, se nada cai do céu, a gente tem que agir, a gente tem que procurar, a gente tem que ter vontade. Quando a gente começa a pedir, estamos facilitando a nossa vida, consequentemente, atravancando o nosso processo evolutivo. Quando a gente adquire muitas coisas de mão beijada, o que vai acontecer? Nenhum esforço, nenhum mérito. E aí vamos ser aqueles indivíduos preguiçosos, aqueles indivíduos chatinhos, que acham que são os donos do universo, que são os mimadinhos da criação, os preferidos, né? E não somos nada disso, somos todos iguais. Todos iguais. Daqueles que estão lá na Cacolândia, naquela situação de quase um zumbi, até naqueles que estão na Academia Brasileira de Letras, com um QI, com um nível intelectual altíssimo. Somos todos iguais. Todos temos os mesmos direitos, e todos nós temos os mesmos deveres. Estamos em condições opostas por enquanto, mas a vida tem condições de modificar isso a qualquer instante. Ela tem mecanismos para tudo. Agora, nós que já nos achamos numa condição assim de entender um pouco o sentido da vida, pedir tem uma forma exata, tem um momento exato e tem o que pedir. É isso que Emmanuel está destacando, né, nesse pequeno trecho do Evangelho, que nós vamos começar a ler agora e vamos ver as explicações dele. Palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Até agora, nada pediste em meu nome. Quer dizer, já pediu outras coisas. Não pediu nada em meu nome. Até agora já pediste muita coisa. Nada em meu nome. Pedi e recebereis. Afirmativa. Prestem bem atenção quando Jesus afirma. Porque ele não diz uma coisa que não vai acontecer. Tá? Nunca diz uma coisa que não vai acontecer. Então, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Mas pedir o quê? Então, eu tenho duas partes aqui bem distintas. Jesus alertando, até agora nada pediste em meu nome. Se pedirem meu nome, pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. O que quer dizer, para o vosso gozo se cumpra? Para que a finalidade, o ideal daquele pedido possa se concretizar. E o que seria esse pedido que é agradável a Jesus?
Para a gente entender, sempre a gente usa o Evangelho no lugar da palavra, do ser, né? Da pessoa. Então, o que nós devemos pedir em nome do Evangelho? O que o Evangelho nos aconselha sempre? Primeira coisa, amar, certo? Pedir condições de apurar o nosso sentimento maior, que é o amor. O amor se ramifica em quê? Em atividade no bem, em caridade. Pedir que nos dê forças para que levemos o alento, a caridade, o socorro àqueles que estão necessitados. Veja, nós estamos pedindo tarefas. Estamos pedindo algo para que possamos fazer em benefício do próximo. Até agora nada pedis em meu nome. A partir do momento que nós começamos a pedir condições de atuar, de trabalhar em nome do Evangelho, vai nos ser concedido. Basta querer. Por quê? Porque essa é a finalidade nossa. Para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para cultivar, para experienciar, para desenvolver o nosso sentimento e o nosso intelecto em prol da humanidade. Então, eu melhoro e faço a humanidade melhorar. Eu melhoro e faço meus irmãos melhorar. Vamos ver então o que o Emmanuel nos fala. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Sabe por que se desencanta da oração? Primeiro, a pessoa que pede, mas pede assim com uma má vontade. Até para pedir tem má vontade, né? Mas esquece que a oração, a maioria das letras que constitui a palavra oração são ação. Só fica o or antes, né? Então a ação ela é muito maior nesse quesito. Encontramos criaturas desencantadas da oração. Por quê? Porque não agem, não fazem, só esperam. Esperam, querem tudo de mão beijada. Gente, não vai dar. Não vai acontecer. Não acontece. Não é assim. Imagina se nós, totalmente indisciplinados, adentramos, por exemplo, no exército, aos 18 anos de idade, e queremos ali, naquela disciplina, impor o nosso jeito de ser. Ah, não, eu quero ser aquela pessoa que levanta 10 horas da manhã, lá no exército. Vai dar certo? Ah, não, eu quero que o tenente venha aqui e arrume minha cama e faça meu café. Vai dar certo? Pois é. O que dá certo lá? Você agir, você fazer. Então, na vida, tem muitos e muitos lugares que nos ensinam um pouco de disciplina. Em todos os lugares, nas escolas, no trabalho, na vida social, nos grupos entre amigos. Em todo lugar nós estamos desenvolvendo, mas não nos esqueçamos que a ação é preponderante, é primordial para qualquer coisa. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Não prometeu Jesus a resposta dos céus aos que pedissem em seu nome? Como assim? Pedir em seu nome. Pedir segundo, né, o que nós aprendemos no nosso querido Evangelho. Então, sempre que buscarmos o Evangelho, vamos ser atendidos nas nossas rogativas? Foi uma promessa dele. Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo. Muito comum isso aqui, né? Muitos corações permanecem desalentados, perdeu o sentido da vida porque tal pessoa morreu. Acabou a vida?
Morre gente a todo instante. Hoje nós estamos aqui. Daqui a alguns dias, alguns meses, anos, décadas, melhor, a gente pode não estar aqui. O que vem depois de década? Esqueci. Há século já não quero, não. Século não quero estar aqui, não. Umas décadas ainda está bom. Mas século não. Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo. Porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Pois é, tiraram desse indivíduo fragilizado, frágil, porque quando você recebe, todo mundo sabe disso, você recebe sem mérito, se você se torna uma pessoa mimada, uma pessoa fraca. A pessoa que não age, que só recebe, vai dar problema. Mirem-se naqueles exemplos daqueles imperadores romanos, lá no ano passado, ou de outros países, que tinha aquela vida opulenta desde que nasceram, berço de ouro, e quando se tornavam imperadores, era uma lástima, né? Só fazia. Pois é. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Ok, solicitar sempre baseado em algo justo, concreto, que tenha um sentido. Se fosse tão fácil assim, pedis e obtereis, vamos fazer uma concentração aqui para a gente acertar os números da Mega Sena. Pedir e obtereis? Vamos pedir bem pedido. Aí ele responde, é assim que funciona? Claro que não vamos ser leigos a esse ponto, né? Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas, consultar a consciência sobre o que nós estamos rogando ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Bom, eu não tenho o costume de pedir muito, quase que nunca. A gente pede sim, mas eu não tenho esse costume não. Vocês se lembram de algum petitório assim meio exagerado que vocês fizeram? Lembra? Não precisa contar não. Só lembra? Acho que todos nós, né? Quando o calo aperta um pouquinho, quando as coisas saem um pouquinho dos trilhos, às vezes a gente exagera, né? Por que a gente exagera? Por causa da nossa fragilidade. E é por causa disso que nós estamos vivendo aqui, para extirpar essa fragilidade, para nós nos tornarmos pessoas fortes, conhecedoras, sábias. Tem que experienciar, tem que viver. E não tem como você vivenciar alguma coisa sem passar por aquilo, experienciar alguma coisa sem passar por aquilo. Só na teoria? Não dá. Então, vai doer? Ah, vai. Vamos ter dores nessa vida? Aham. Ah, mas Deus não é por nós? É. Mas nós vamos sofrer? Ah, vamos. Todo mundo. Só de estar encarnado já é um sofrimento. Se a gente pudesse analisar, só lembrar da gente no plano espiritual, como é que é o nosso corpinho no plano espiritual, né? E comparasse com esse corpo pesado, denso, que às vezes para você levantar da cama, dá um suador, né? Sendo que o outro é um corpo maleável, energético, super ágil, rápido de raciocínio, e você comparar com esse aqui, você vai ver que é como se comparasse uma Lamborghini com um Gordini, um DKV. É muito diferente. Então, se a gente estivesse só do lado de lá, numa condição mais facilitada,
não desenvolveríamos. Então, só o fato de estar encarnado é um grande teste de paciência, sim, de perseverança, de luta. A gente luta o dia inteiro. Quer ver só como a vida nossa é uma constante oração? Oração é pouquinho de ordem, o resto é tudo ação. Você levanta, a primeira coisa que você faz, vai se higienizar, cuidar do corpo, vai dar um retoque, vai colocar uma roupa, tomar um café para você pôr combustível para dentro, para queimar, até aguentar a hora do almoço. Muitos, para almoçar, tem que ir lá fazer o seu almoço. Antes de fazer o almoço, tem que ir lá comprar as coisas. Não precisa nem contar, porque todo mundo sabe essas rotinas. Tudo isso é ação. Porque nós estamos aprendendo que é movimentar. Movimentar, 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 fazer, fazer. E isso desenvolve-nos. Porque tantas pessoas nascem em regiões tão hostis para aprenderem o que é a ação. A ação da sobrevivência. Para buscar o pão para os seus próprios familiares morrendo de fome. Tem uma luta assim grandiosíssima para conseguir uma coisa pequenininha. Está o quê? Punindo? Não, está estimulando aquele ser a desenvolver-se na ação. Talvez em outras ocasiões ele não tivesse a facilidade de agir quando na opulência. Por isso, na miséria, a vida instiga para que ele haja. E isso tudo é para nosso desenvolvimento. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Eu pulei alguma coisa? Deixa eu ler o de cima. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao sol a poeira das inquietações terrenas. Olha, está uma comparação aqui bem grande, né, do que representa, né, o Cristo e o que representa as nossas querências, né? Olha só, reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao sol, olha, ao sol, a poeira das nossas inquietações. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa. É entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Olha só, de novo. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário para o nosso desenvolvimento. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Prestemos bem atenção nesse parágrafo. Olha. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Bom, uma das coisas que Emmanuel é craque é em não passar a mão na nossa cabeça, né? Você já deve ter percebido isso. Ele é conciso, reto, direto naquilo que tem que afirmar.
Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, pedir é uma coisa errada? Não. Mas o que pedir, como pedir, vai mostrar muito o que nós somos. Aqui nós estamos aqui. Pedir facilidades? O problema, você já ouviu falar o seguinte, não pede muito para Jesus não, que vai que Ele concede. Já ouviram essa frase? Porque a gente não sabe pedir. E às vezes quando nos concede é porque nós aprendamos com aquilo que nós pedimos. Muito comum pedir para ficar com determinada pessoa. Acho que uma das preces que mais chegam lá em cima, principalmente na fase ali entre os 15 e 25 anos de idade, é o pessoal rezar para conseguir tal pessoa. Tem até santo casamenteiro. Tem santo casamenteiro, pois é. Ainda não pede muito não. Pede muito não, que vai que Jesus... Fala, então tá, você quer tal pessoa? Vai lá. Vou te conceder essa graça. Passa uns 10 anos, perde toda a graça. Aí acaba toda a ilusão. Pois é. Tudo que é embasado, que é num sentimento pueril, uma coisa insólida, vai dar problema. Então, como pedir? Aí, vai uma dica aí. E como relacionar então com as pessoas? Né? Para que você não se decepcione. Usa o cabedal do seu conhecimento. Tem um ditado muito... Isso é brincadeira que eu vou falar, tá? Tem um ditado muito popular, né? Que fala o seguinte: se você quer saber como que a pessoa que está contigo vai ser daqui a uns 30 anos, olha para tua sogra. Então aí você já se baseia mais ou menos, porque não adianta agora você usufruir e chegar lá na frente, as coisas mudam e tudo se desmorona. Estou brincando, mas a questão é bem séria. Quando a gente joga em qualquer relacionamento, qualquer um, entre irmãos, entre pais e filhos, entre avós e netos, entre tios e sobrinhos, entre amigos mesmo. Quando você busca somente aquilo que a pessoa pode te dar de bom, te completar, você busca só isso, você está a um passo da desilusão. Porque cada um é de um jeito. Nem todos vão falar a toda hora, a todo instante, aquilo que você quer ouvir. Nem todos vão agir em todos os instantes como você gostaria. Então, o jeito de você conviver, de você amar, de respeitar, é compreender as diferenças. Compreender que todos estão em situações distintas. Tem aqueles que estão em condições mais ingênuas. E se você escolhe viver com uma pessoa em condição mais ingênua, está dobrando o seu trabalho de quê? De indulgência, de paciência, de perdão, de carinho, de instruções, de exemplos. E muitas vezes a gente se engana, se equivoca, procurando nas pessoas um corpo bonito e esquece de olhar uma alma aprimorada, né? Então, nisso vem muitas desilusões, muitas desilusões. Não vou dizer que as causas de separação nos dias atuais se deem mais por causa disso, não. Mas eu digo que é mais pela nossa falta de compreensão do semelhante. Do semelhante. Quantos amigos que nós já perdemos de vista,
conviveram conosco um determinado espaço de tempo, fez parte da nossa vida, depois sumiu e você perdeu o contato. É um relacionamento, não é? É um patrimônio do teu coração que foi ali, teve a sua fase embrionária de desenvolvimento e foi refreada. Mas, às vezes, o que acontece é que cada um tem a sua missão, tem a sua tarefa, tem a sua rotina a ser seguida, tem o seu cronograma. E nesses cronogramas, muitas vezes, não é estar perto da gente. Então, temos que compreender também isso. Então, aqueles que estão no nosso momento, ao nosso lado, tipo aqui nós estamos aqui hoje, aproveitemos esse instante que estamos juntos, que estamos trocando ideias, que estamos falando sobre o Evangelho, porque isso aqui vai acabar. Daqui a pouco um muda de cidade, o curso acaba, sei lá, pode acontecer mil coisas. E cada um vai para o seu lado. Mas o que tem que ficar é o que desenvolvemos junto. O afeto, o respeito, a afabilidade, o carinho. Porque nessas idas e vindas nesse mundo, a gente vai estar se esbarrando sempre. Mas ninguém é dono de ninguém. E ninguém estará com o outro sempre. Então saber conviver com isso e não ficar pedindo para tal pessoa. E o tal do petitório, quando a pessoa desencarna, meu Deus, a pessoa desencarnou e não dá sossego para aquele que foi para o lado de lá. Se soubessem o trabalho, o problemão que criam, né, não fariam esses petitórios, o quanto que atrapalham. Mas tem um jeito de pedir por aqueles que já partiram, para que ele adquira a estabilidade, a consciência, que esteja em paz, que logo se recupere, que dê continuidade à sua vida. São formas de pedir. Você pode pedir corretamente ou erroneamente. Só que é uma ação, não é? Toda ação gera uma reação. Então o que nós pedimos influencia na nossa vida? Influencia muito. Ok? Algum comentário sobre o tema? Ou vamos seguir? Vamos seguir? Vocês estão muito falantes hoje. Estão muito falantes. Mas a Cláudia faz falta. A Cláudia faz falta. A Anissa não está de plantão? Fala para assistir depois da gravação, como é que eu falo o nome dela, tá? Vamos lá, item 67, os vivos do além. O que quer dizer? Vamos para o tema antes, vivos do além. Além, outra dimensão, plano espiritual. Vivos, aqueles que estão do lado de lá estão vivos, a gente bem sabe. Mortos, só corpo de carne, né, que morre. O resto continua vivo. Vamos falar algumas coisas só para a gente descontrair. Tudo que é vivo morre, certo? Quem na casa de vocês tem uma roseira? Ou teve uma roseira? Que morreu? Ou outra planta qualquer que morreu? Outras plantas, sem ser você? É qualquer um. Tem, né? O que vocês acham que aconteceu com o princípio inteligente delas? Peguei uma pergunta agora complicada de responder. Complicadíssima de responder. Aqueles que entrarem na internet e estiverem assistindo isso aqui, falam, esses caras são doidos. Olha lá que planta tem... não é perispírito, né? É um princípio inteligente. Tem um princípio inteligente ali. Em desenvolvimento, né?
Eu acho difícil, eu tenho até medo de tocar nesses assuntos, tal o pouquíssimo material que a gente tem para se embasar nas respostas. Tem pouquíssimo material. Então você vai falar o quê? Como que você vai explicar? Eu não consigo explicar. Eu só sei que tudo que está vivo morre. Né? Uma planta, se você não cuidar bem, ela vai morrer. Tá, mas se ela vai morrer, o que animava ela? Algo animava ela. Não é uma vida assim extremamente biológica. Ou é só uma vida biológica? Já pararam para pensar nisso? Vocês acham que uma roseira que morreu aqui no nosso jardim vai nascer lá em cima no plano espiritual? É muito difícil, né? Mas a gente já sabe alguma coisa, tipo assim, que existe no plano espiritual animais. Animais não são seres humanos. Se você pegar as obras de André Luiz, você vai ver claramente lá pássaros, né? Animais. Mas como? Ah, é só enfeite. Para que enfeite? Né? Para que enfeite? É tipo a ingenuidade que nós temos aqui, nós seres humanos, temos aqui. Deus colocou os animais para nos servirem. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso desde o grupo, desde o pré-primário. Não, os animais são para servir ao homem. Ou como alimento, como vestuário, ou como transporte. Né? Só para servir. Nós somos privilegiados. É só isso? Não tem uma contraparte ali para existir vida? E olha, um animal é um ser muito mais complexo. Tem pulmão, tem coração, né? Tem cérebro. Não está evoluído como o nosso. E a gente sabe que para se ter um corpo biológico, precisa da contraparte espiritual, que é o molde, que é o perispírito, né? Que é a parte que molda para que a matéria siga aqueles padrões. A genética tem tudo a ver? Lógico que tem, mas tem algo por trás maior nisso aí. Bom, a gente sabe que tudo que vai viver aqui um dia vai falecer na matéria, mas a contraparte espiritual, ou o princípio inteligente, ou o nome que queiram designar, sobrevive à morte física. Se sobrevive, ela fica em algum lugar. Vai ficar no plano físico? Você não vê. Então, ela fica em outra dimensão física. Física. Aonde continua a sua etapa de desenvolvimento. Então, como o tema é os vivos do além, a gente há de entender que no além existe vida e vida abundante de todas as esferas. É o meu parecer. Como eu não morri ainda nessa vida para ir para lá e presenciar, né? Como que é para voltar aqui para dizer, eu estou falando pela minha experiência, nas leituras que eu tive, no meu estudo e no meu discernimento. Porque não basta simplesmente você ler e aceitar, você tem que compreender. No Espiritismo, se você lê e aceita, mas não compreende, você não deu um grande passo, não. Você está apenas terceirizando ali a responsabilidade dos escritos para quem o escreveu. E caso esse indivíduo tenha errado, você vai falar, a culpa é dele. Não. Nós erramos a todo instante nas nossas interpretações. A gente tem que assumir o nosso erro de interpretação, de entendimento, modificar e segue o jogo, porque faz parte. Faz parte. Se a gente fosse já um catedrático, se a gente fosse já um letrado nas coisas da vida, não precisaríamos estar aqui. Vamos lá. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões,
que eram Moisés e Elias. Mas só isso? Ah, tá, lembrei. Essa é aquela passagem lá no Tabor, né? É isso mesmo, Tabor? Que Jesus se transfigura no Tabor e materializa-se ali Moisés e Elias, né? Só que eles já estavam mortos há muito tempo. Bom, houve ali uma materialização dele, porque ficaram visíveis para os apóstolos que estavam vendo-os. Isso deduz o quê? Que a vida no plano espiritual continua. Que para se materializar aqui no plano físico, para se tornar palpável e visível, tem que se adquirir os elementos desse plano. E a maioria dos elementos são o quê? Dos próprios encarnados ou da natureza. Nós poderemos entender como ectoplasma, né? Não foi nessa passagem aí que Jesus subiu para orar e os apóstolos deram uma cochiladinha? Foi essa aí? Que estranho, né? Eles deram uma cochiladinha e apareceu esse povo aí. O ectoplasma deles. Pois é. Por isso que eles cochilaram, para que pudessem entrar em transe, doar essa matéria-prima, que é associada a outras, não é simplesmente, pelo que eu sei, não é simplesmente a matéria-prima do doador e também dos elementos da natureza, que eu não sei quais são, e que propiciaram esse fenômeno. Mas para quê? Pensa bem, Jesus tinha todos os tipos de mediunidade, né? Ele via tudo, ele ouvia tudo, sabia tudo. Para que ele precisava que os dois lá se materializassem para falar com ele? Precisava? Não. E por que aconteceu isso? Jesus dá ponto sem nó? Não. Para que ficasse para a posteridade o quê? Uma prova viva no Evangelho de que existe a vida no plano espiritual. A vida continua. Alguém tem outra explicação? Qual a necessidade disso? Para que eles vão ter que materializar ali para conversar com Jesus? Precisa disso? Não. Vamos lá. Vamos ver o que Emmanuel nos fala. Várias escolas religiosas, defendendo determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Já ouviram falar, nenhum morto veio do mundo dos mortos para falar. O que mais tem é que eles nunca foram no centro espírita. Nunca foram numa reunião mediúnica. Meu Deus do céu. Mas é o que eu estava me perguntando, como que eles falam, vamos dizer, estudo o Evangelho e a questão da interpretação mesmo, porque tá várias passagens, parece. E eles não... Isso que você falou, de ler e compreender. Porque é o seguinte, porque algumas religiões se basearam em algumas regras de entendimento. Uma delas é que a reencarnação não existe. Aí eles têm que bater de qualquer jeito, como um advogado faz, né? Pega ali um fato concreto e tenta distorcer. Faz aquele malabarismo para tentar comprovar que não existe. Aquilo ali não comprova nada. Se você pegar ali, tem um livro naquele armarinho ali, chamado Materializações Luminosas. Naquele livro deve ter pelo menos umas 3 dezenas de fotos de espíritos materializados. Pelo menos. Explica todo o fenômeno, como é que acontece, tudo sobre materialização de espíritos. Está lá.
Isso não é uma prova viva? Pois é. Aí, se você mostra um livro para as pessoas, não, isso aqui é... O que eu ia falar? Isso aqui é uma farsa, é uma montagem, é um truque. Para mim, tanto faz. Tá? Se a pessoa acredita que existe vida do lado de lá, ou para mim, tanto faz. Mas não tem problema nenhum. Qual que é o problema que eu acho que tem? É quando o indivíduo não age conforme o Evangelho. Quando o indivíduo não é honesto, não é trabalhador, não é fraterno, não é amigo. Então, quando as suas qualidades não são desenvolvidas. Agora, plano espiritual, nós estamos lá, estamos vivendo aqui. Então vamos experienciar aqui. Tá? Saber as coisas do lado de lá ajuda muita gente? Claro que ajuda. Mas não é o primordial, não. É como você ir pro ensino básico. Eu tenho uma dificuldade de falar porque eu sou de outros tempos, sabe? Então, no ensino básico, e você quiser comportar-se como se estivesse na faculdade, né? Então, nós estamos aqui para aprender as coisas do ensino básico. A faculdade do lado de lá deixa para quando estivermos preparados nesse vestibular aqui, para que a gente possa desenvolver-se melhor lá. Tem gente que não dá a mínima para a vida física, como se a vida espiritual fosse o ápice, o máximo, né? E deixa de viver aqui. Quantos se enclausuram nos mosteiros, nos conventos, né? Deixam de viver a sua vida, de experienciar. Para quê? Para que tenha recompensa lá. O que esse povo vai sofrer é o quê? A desilusão. Porque não é assim que acontece. Você conquista, entre aspas, o paraíso a partir das suas ações. Agora, não pela inércia. Mas tem outros tantos religiosos que mesmo nas clausuras, né, agem muito em benefício do próximo. Veja que na mesma situação pode ter pessoas com atitudes diferentes. Então tudo vai do ser humano, do que você está aqui dentro, né? Do que você pretende, do que você quer, do que você anseia e do que você trabalha. Vamos lá de novo. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, faz parte, né, assegura que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos encarnados que os precederam na jornada do mais além. Quando Jesus ressuscitou Lázaro estava morto, né? Segundo o que estava escrito, estava morto. Se ele estava morto, ele deixou de existir? Não. Porque ele voltou, né? Se ele estava morto, ele voltou para o corpo, quer dizer que ele estava em algum lugar, né? Se a gente olhar por esse aspecto, ele estava em algum lugar. Se ele estava em algum lugar, nesse algum lugar existe vida e vida abundante. Ou ele estava preso ao corpo ali, em estado de dormência. Por quê? Porque ele ficaria preso a despojos. Se a vida fosse assim, seria uma baita de uma... Seria muito, muito tétrico para nós. Já pensou? Quando a gente falecer, o que vai acontecer? Não, vai ficar grudadinho no nosso corpo, porque no dia do juízo final vai vir o Jesus e vai tirar nós de lá. Eu não quero, não. Pensa bem. Diz que nesse caixão tem muita barata, né?
Nossa, eu tenho pavor de barata. Não quero não. Quero não. Nossa Senhora! Eu acho que seria um dos maiores pesadelos estar por alguns segundos num lugar assim. É só raciocinar. Eu tô brincando, fazendo uma brincadeira tétrica. Mas é uma verdade. É só raciocinar um pouquinho. E não é só isso. Um corpo de decomposição é a coisa mais feia do mundo, mais mal cheirosa do mundo. Uma coisa que revira os estômagos dos mais fortes. Não, a pessoa vai ficar ali grudada ao corpo até o dia do juízo. Não faz o menor sentido. Tanto é que o corpo vai desaparecer. Vai ficar os ossos, vai ficar grudado no osso. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum. Então é muita infantilidade, ingenuidade. Você dá uma resposta ingênua, totalmente desmontável, para uma coisa altamente complexa. Então, tem vida no plano espiritual? Se tem. Se tem. E onde é o plano espiritual? É bom saber, ué. Não custa nada saber. Aonde que é o plano espiritual? É aqui mesmo. É aqui mesmo. Legal, né? Então nós estamos vivendo em universos que se interpõem, intercalam, é isso? Apenas em vibrações diferentes, dimensões diferentes? Eu me coloco porque, por assistir alguns filmes, uma vez com o Daniel, a gente comentou. Por isso que nada se cria, vamos dizer, acho que vem muita coisa em desdobramento, eu acho, desses produtores, desses diretores. É só um comentário, porque eu assisti da Marvel, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, aí eu vendo o filme, eu falei, é isso. Acho que eles tiram de alguns desdobramentos nessa, porque é um multiverso, né? São outros universos, né? Que tem toda a correlação com o que a gente aprende. Só que a nossa mente não está preparada para uma informação desse tipo, então, na onde não entende, põe a fantasia. Mas vamos dizer assim, que nós nos inspiramos, né, na realidade, mas o que desconhecemos, fantasiamos. E eu acho que seria muito mais, as explicações seriam muito mais simples se a gente compreendesse. Então fica meio assim, sem pé nem cabeça, né? Mas o plano espiritual começa a ponta do nosso nariz. Interessante porque o nosso espírito jaz dentro desse corpo, ligado a esse corpo. Então, nós estamos vivendo no plano físico, mas somos espíritos. Olha que coisa. É um veículo de manifestação. É aquilo que nós chamamos de avatar, né? Vocês já ouviram, já assistiram o filme Avatar, né? O corpo seria o quê? O avatar. E que a mente dominante? É aquele que vem de outras regiões e utiliza daquele aparelho para se manifestar. Porque sem ele, não conseguiria se manifestar. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. O que mais tem no Evangelho é Jesus tirar o demônio do corpo das pessoas, né? Tudo bem. Alguém já viu um desses demônios? Como que estava dentro do corpo de tal pessoa? Dentro do corpo, entre aspas. Como que está dentro do corpo? Então ele não era material. Né? Ele não era material. Para estar dentro do outro, não era material. Se não era material, aonde que ele estava? Em outra dimensão. Então existe vida em outra dimensão. Isso é uma vida? É uma vida. É uma individualidade. É uma individualidade. Mas é a criação do mal. O que é uma criação do mal?
tudo é criação de Deus. Não existe criação do mal. Interpretação. Então, às vezes a gente, com a nossa infantilidade, a gente complica tanto uma coisa tão simples. Complica tanto. Para quê? É simples. Nós somos seres imortais que estagiamos um determinado número de anos, de décadas, aqui no plano físico, para angariar experiências de desenvolvimento. Uma vez finda a nossa tarefa, a nossa missão, retornamos à pátria de onde pertencemos. É simples assim, o que tem de tão extraordinário que não possa ser aceito? Ah, ninguém nunca voltou. Ah, voltou sim. Vai falar isso para um médium? Pô, fala isso para o médium. Uma vez, só fazer um paralelo, só para aliviar um pouco o tema. Um dia eu fiz um censo, uma contagem, porque, eu não sei se vocês sabem, eu sou um médium de psicofonia, né? Eu trabalho desde bastante tempo como médium de psicofonia. Atualmente nós estamos sem reunião, por enquanto, mas vamos voltar às reuniões mediúnicas. Mas, antigamente, quando eu era bem novinho mesmo, 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos de idade, eu participava de 3, 4, 5 reuniões por semana mediúnicas. Aí eu fazia uma conta de mais ou menos 2 comunicações por reunião. Um dia eu fiz a conta, quanto que isso dava. Não sei quando. Eu já tinha dado comunicação de mais de 1.800 entidades. Isso há muitos anos atrás. O número agora já é bem outro, né? 1.800. Tá, vamos supor que de 1.800, 99% seja animismo meu. Ou seja, nada disso era real. 1% era verdadeiro. 1% de 1.800 dá quanto? 18, né? Então, pelo menos 18 espíritos, tenho certeza absoluta, que passaram pelo meu organismo e deram comunicação. É uma prova de que existe vida no plano espiritual? Para mim é irrefutável. Por quê? Cada um com uma característica diferente, com uma história diferente, com um trejeito, um jeito de falar diferente. É muito animismo, né? E qual a finalidade também de uma farsa desse tipo? O que se ganha com isso? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, esse é um trabalho dos mais importantes, porque no plano espiritual tem um probleminha. Falei probleminha de... chamar atenção. Quando a gente vive muito a matéria, apegado à matéria, as pessoas, as posses, basicamente a nossa vibração espiritual é essa. Então a pessoa, o indivíduo, desencarna e não vai para lugar nenhum, fica junto ali. Por quê? Porque o que diferencia o local que nós vamos para esferas superiores ou inferiores é justamente a nossa sintonia vibratória. E nós estamos plenamente sintonizados com a matéria. Isso aqui. Então o indivíduo desencarnou, ele olha para o corpo dele assim e está perfeito. Sente o pulso. Está batendo. Pulmão infla. A mão no coração sente os batimentos. Igualzinho aqui. Igualzinho, idêntico. Aí ele vai pensar o quê? Ah, eu morri. Tu não vai pensar mesmo. Ele vai pensar que está vivo.
Só que numa outra condição. Ah, todo mundo vira a cara para mim. Devo ter feito alguma coisa que eu converso com as pessoas e elas não me respondem. Está todo mundo de mal comigo. Eu vou ficar de mal com esse povo também. E acostuma com essa situação. E continua vivendo na matéria. Alguns em situações difíceis precisam de atendimento. De atendimento porque desencarnaram com algumas doenças ou algum trauma violento e levam consigo a repercussão no seu corpo perispiritual. E tem um probleminha, que vocês vão lembrar disso lá no livro do Nosso Lar. Quando André Luiz foi para os umbrais, o mentor espiritual dele não era visível para ele. Embora estivesse do seu lado, não era visível. Então, aqui, os espíritos que desencarnaram e mantêm-se apegados ao plano físico, os mentores espirituais, para eles, são invisíveis. Por mais que eles tentem socorrer, não conseguem. Não conseguem. E como que faz, então, para socorrer essas pessoas? Como que faz? E aí? Se eles, que são os trabalhadores lá, né, socorristas, eles não são vistos, então muitos permanecem durante décadas aí, vivendo na nossa casa, no nosso lar, do nosso lado, como se estivessem normal. Mas alguns têm merecimento. Não precisam mais passar por essa situação. Aí eles precisam ser ajudados. E como que são ajudados? Se o pessoal lá de cima é invisível para eles. Então o que acontece? Por isso que tem as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas é o quê? Um tanto de pessoas que se reúnem para um objetivo de ajudar o próximo, que tem características mediúnicas, em que ampliam a sua sensibilidade para que aquele indivíduo possa se manifestar, ou seja, utilizar-se do seu invólucro material para se fazer ouvir. Então, aquele indivíduo, aquele espírito é conduzido às imediações do médium. Este, por ter essa característica, consegue assimilar as suas vibrações, seus pensamentos, e traduzir isso em palavras. Veja que o processo é bem complexo, não é coisa bem simples, não. Antigamente, quando estava começando, pensava assim, o espírito entra no corpo e fala. Não é assim que funciona. Não entra ninguém no teu corpo para falar. Primeiro, porque seu espírito está grudado, molécula a molécula, ao seu corpo físico. Então não vai entrar ninguém ali. O que vai acontecer é que você vai ampliar a sua sensibilidade, a sua aura, né? Seu perispírito, e vai, é como se ali abrisse uma grande antena. E essa antena ia captar as emanações daquele espírito para que ele pudesse manifestar as suas palavras. Tanto é, no meu caso, primordialmente, quem fala durante o transe sou eu. Não é o espírito que fala, sou eu que falo. Se eu fechar minha boca, não sai nada. Ele não consegue falar. Veja que é altamente complexo isso. Que é muito fácil você ser uma pessoa anímica. Ou seja, você fala coisa da tua cabeça. Você está achando que é aquilo e vai e fala e não tem nada a ver com a realidade. É complicado. Mas, voltando ao assunto, então, como o médium está na faixa vibracional da matéria, aquele espírito está na mesma faixa vibracional do médium, né? Então, o que acontece? A possibilidade do contato mediúnico. Aí é que vem toda a diferença. O que acontece? Aquele espírito encontra um arcabouço, um veículo que lhe propicia
reviver a vida física. Porque ali tem tudo, tem um cérebro para você utilizar, concatenar os pensamentos, as palavras. E tem uma coisa muito interessante, que é o que mais acontece. Geralmente essas pessoas que convivem depois de mortos junto, né, no plano físico, elas estão em processo de alienação. Então elas não estão sóbrias, elas não estão sãs, elas estão em transe. Então tempo, espaço, não existe. E quando ela é trazida para comunicar-se através de um médium, ela entra naquele universo do médium. Então, a primeira coisa que acontece, que a gente chama de choque anímico, ela desperta. Então, uma das coisas que a gente mais vê nas reuniões mediúnicas é o quê? Onde o espírito fala assim: onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Como vim parar aqui? É o que a gente mais ouve. Por quê? Aonde que ele estava? Ele não lembra. Ele estava em processo de alienação mental. Então, quando ele é conduzido para a proximidade do médium, ele desperta. Do que ele desperta? A possibilidade do quê? Do primeiro contato entre o dirigente da reunião, que começa a conversar com ele, explicar as coisas que aconteceram. E, logicamente, como modificou já o panorama, aí os trabalhadores espirituais da casa vão ter condições de acessar aquele espírito, de ser vistos por ele. Então, muitas reuniões que eu participei, eles não viam nada, muitas vezes estavam em outro lugar. Olha só que interessante. Estava aqui, mas é como se estivesse em outro lugar. Então, há esse processo de despertamento e eles são trazidos a essa realidade, e nessa realidade eles começam a ver uma pessoa aqui, outra pessoa ali, ver os componentes da mesa, então o universo vai se formando de novo, a razão vai voltando ao ser. E isso é importante, importantíssimo, porque sem a ajuda, né, o trabalho dos médiuns da reunião, que acompanham a reunião mediúnica, muitos desses indivíduos não seriam atendidos, ou demoraria muito mais tempo para serem atendidos. Então veja o grau de complexidade e de responsabilidade que se tem numa reunião desse quilate. Agora, prova ou não prova que existe vida no plano espiritual? Aí a pessoa fala assim: eu nunca vi. Então nós somos doidos. Vamos em frente? Estou em aliás, né? Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, estava aqui, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, do inimigo eterno e insaciável. Criaram uma figura que vai representar essa multidão de espíritos. Quem são esses espíritos? Nada mais, nada menos que os próprios espíritos que habitaram os corpos de carne desse mundo. Indivíduos mais propensos ao mal do que ao bem. Do lado de lá mantém as mesmas características. Por isso suas ações são voltadas ao quê? Ao mal. Só isso. E as aparências? A gente sabe que o veículo perispiritual é sutil. E ele se plasma, se modifica conforme a mente. Então você é uma pessoa assim, de caráter libado, aquela pessoa ativa, boa, agradável, humilde. Todas essas características vão moldando o seu corpo perispiritual. Você vai se tornando um ser angelical. O que é um ser angelical? Um ser belo, em todos os seus aspectos. E em contrário a isso, a maldade vai deformando, né?
Tem maldade que chega à brutalidade animalesca. Então essa animalidade vai ser plasmada no veículo sutil. Então muitos indivíduos no plano espiritual, infelizmente, têm aparência animalesca. Não quer dizer que eles sejam um demônio. São irmãos igual a nós. Já que eu estou falando de reunião mediúnica, eu estou floreando hoje, vou contar outra coisa para vocês que acontece na reunião mediúnica. Falando desses espíritos mais endurecidos, né? Existem, nas regiões mais densas do umbral, espíritos que são bem maus, bem perversos, que têm o seu trabalho, né, assíduo em prejudicar a humanidade toda. E alguns desses indivíduos, às vezes mais incautos do que maus na sua essência, chegaram às reuniões nossas com um perispírito totalmente deformado. Então você nota, né, pela sua sensibilidade, às vezes algum médium tem alguma evidência sobre aquele determinado elemento, e nota que ele tem uma forma assim não humana. Não humana. E eu já tive a possibilidade de receber alguns espíritos desse nível. Interessante o processo que a espiritualidade maior se utiliza para resolver essas questões. Eu não sei o que acontece, mas quando eles se aproximam do corpo, né, aproxima do médium, a pressão é violenta. Pensa numa pressão violenta, uma coisa esmagadora, uma coisa totalmente diferente do que você está acostumado. Não dá para traduzir em palavras. É uma coisa esmagadora. Acho que a palavra certa é esmagadora. Parece que você está sendo esmagado. Mas o que acontece nesse interim? Que eu acho, que eu não sou vidente, eu não vejo a contraparte espiritual, mas eu tenho a minha parte intuitiva bem aguçada. Eu acho que eles utilizam as energias ali dos médiuns para desconstruir aquela figura. Então, já houve muitos casos em que esses espíritos chegavam até, trazia toda aquela pressão, e depois aquilo ali era praticamente desintegrado. Eu sentia como se estivesse desintegrando mesmo, estivesse explodindo. E depois surge um ser normal. Como se toda aquela máscara, ela fosse eliminada, todo aquele aparato fosse eliminado, e surge a partir daí um indivíduo igualzinho a nós. E às vezes bem fraquinho. Assim, com o corpo bem mirradinho, né? Magrelinho, né? Coisa assim. Então vejam a capacidade que o espírito tem de modificar a sua vida no lado de lá. Pensa bem, muito sofrimento. Ao invés de você ter mãos, você ter garras. Qual é a finalidade disso? Assombrar? O ser, nessas circunstâncias, ele está em processo de hipnose. Tá? Porque numa condição normal, eu acho que nenhum indivíduo se sujeitaria a isso. É um processo de hipnose. A gente sabe que existe isso do lado de lá. Então, muitos são manietados, né? São conduzidos para determinadas práticas, ou impelidos, ou forçados. Se não fizer, apanha. Nos livros do Manuel de Miranda, cita muito isso, né? Aquelas cidades perversas que elas são para isso, para ensinar o mal, aquele ser ali a ser mal. E é como você falou, parece que é manietado mesmo, parece que coloca alguma coisa nesse espírito para conduzir a toda a maldade que aquela cidade perversa quer. É isso que você
E sabe como que eles conseguem esse objetivo? Trabalhando a culpa das pessoas. As pessoas que vão para aquele lado geralmente são culpadas, são pessoas criminosas, pessoas que cometeram delitos gravíssimos. Então, em cima dessa culpa, trabalha o indivíduo. Por isso que eu falo sempre aqui, para todos nós, que errar, todos nós erramos, mas não alimenta o sentimento de culpa. Entende a sua fragilidade temporária, o seu equívoco e retifica a postura. Se não for possível retificar o mal feito nessa vida, nós teremos condições de, nas próximas, ressarcir esse débito, mas não alimenta a culpa. A culpa do lado de lá vai propiciar isso. Uma chantagem. Uma chantagem. Uma chantagem. Exatamente. É utilizado isso largamente, em larga escala. E acontece isso no nosso plano físico, né? Acho que na nossa política é o que mais acontece, né? Pega os pontos fracos de determinados políticos aí, chantageia, se você não fizer o que eu estou falando, isso aqui vai a público. Pronto, não deixa de ser diferente, né? Só um pouquinho. Nossa, é curtinho. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador, reportando-se ao Elias e Moisés, né? E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Então, nessa passagem evangélica, denota claramente esse fato, né? Eu acho que o objetivo maior dessa transfiguração no Tabor são duas. Primeiro, materialização dos dois. Segundo, a transfiguração de Jesus. Também é descrita lá, né? E eu não lembro agora para narrar, mas ele mudou. Ele mudou. Não era mais aquele Jesus que, né, homem, que estava ali presente, sim o ser angelical, que era assim de uma brancura indescritível, né, uma luminosidade indescritível. Bom, mas ainda levam-se esses fatos ao fantástico, né? Quem era Jesus? Era Deus, né? Não tem essa? Jesus e Deus é a mesma coisa? Tá aí uma coisa que eu nunca entendi. Você vê a fragilidade dos apontamentos, né? Das elucidações. Quando Jesus estava ali a morrer na cruz, ele falou assim: Senhor, perdoai a todos eles porque não sabem o que fazem. Mas se o Senhor era Ele mesmo, Ele está falando para si próprio, não faz o menor sentido, né? Jesus, Espírito Santo, Deus, mesmo. Não falo nada de mal sobre a religião católica, não. Tá? São apenas os preceitos dela, a interpretação dela. Na minha interpretação, quem são Deus, quem é Espírito Santo e quem é Jesus? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus, Criador de tudo. Não teve princípio, não vai ter fim. A partir dele, toda a vida se originou. Quer dizer, é o todo. Filho, Jesus. Criação, criatura.
que alcançou um largo desenvolvimento. E como nós somos todos co-criadores, Jesus é um co-criador. E quanto mais responsabilidade, quanto mais desenvolvimento, mais responsabilidade. A responsabilidade dele é tomar conta desse planeta. Só isso. Diz que tem mais um, né, que toma conta. Mas já tá bom, né? Alguns 7 bilhões de espíritos encarnados e mais uns 14 bilhões de espíritos encarnados, fora outros tantos que vêm de outras esferas para ajudar aqui. Ele deve gerenciar aí uns 40 bilhões de espíritos. O que é 40 bilhões? Troco, né? Dinheiro de troco. Então, quem é o Cristo? O Filho. Aquele ser igual a nós. Aí que vem a heresia, né? Falar que Jesus é igual a nós é heresia. Não, a nossa Constituição é. Só que está milhão à frente, em evolução. E Espírito Santo é a legião de espíritos que alcançaram já a santificação, que trabalham junto com Cristo. Só isso. A própria existência em tempo da Terra já é marcante nossa, que foi criado no planeta. O que antes de criar já existia. Então... Tem uma coisa que vai mais além, na minha concepção, Paulo. É o seguinte, a gente está falando da criação física, né? Do universo físico. E o universo espiritual? Se a gente data isso aí de 14 bilhões de anos, né? Desse universo. Não sei de onde que tiraram essa conta. Mas vamos supor que seja verídico, 14 bilhões. Tá? E antes de 14 bilhões de anos, não existia nada? Quer dizer, a gente não tem parâmetro para obter essa resposta. A gente é tão pequenininho que a resposta existe. Isso é fato. A resposta existe. Mas a gente, não, por mais que se esforce, sempre vai ter alguma coisa inexplicada. Sempre vai ter. Qual que era o tema mesmo desse... Vivos do além. Vivos do além. Bom, tem alguma dúvida que existe o plano espiritual? Nós estamos aqui em 3, 6, 9, comigo 10. 10 encarnados aqui. Quantos desencarnados vocês acham que tem? Não cabe 260 pessoas aqui. Como é que você explica isso? Deve ter umas 40 cadeiras aqui, mais ou menos. Estou falando 260. Você amplia. Então, a dimensão espiritual do centro é muito maior do que... Alguém já viu? Já viu, já? Não, mas através de uma médium que veio que falou. Inclusive, as pessoas que estão... Você lembra para relatar para a gente? Que ela descreveu? Teve uma reunião que ia falar o tema do Evangelho, que era mais direcionado ao pessoal da Igreja Católica, mais precisamente freiras. Estava lotado de freiras, na contraparte física, na parte espiritual. Era uma assembleia. É como se fosse uma arena. As bancadas, né? Laterais, eles sentados e olhando para a gente de cima. Alguns. Outros aqui mesmo, sentados nas cadeiras. Você já teve uma visão, Geraldo? Narra para nós que você lembra. Nesse local, e para aqui para trás, é como se fosse um grande salão realmente. E as pessoas que vêm assistir aqui, na maioria, a grande maioria,
cabe 4 ou 5. E é como se a parte de trás se sobrepõe sobre essa parte aqui onde que a gente está. Aqui acima e à esquerda existe um vasto salão cheio de pequenas salas, onde quase sempre elas estão em movimento de crianças e pessoas que trabalham com essas crianças com artesanato, alguma espécie de artesanato ou de desenho, como se fosse uma evangelização infantil. Né? Aqui à direita, não dá para entender se é abaixo ou se é dessa mesma altura, é confuso. Tem vastas, não tem como entender se é celas ou se são salas, onde os socorridos são, de uma certa forma, guardados ali para posterior atendimento. Então, vendo que os mundos se interpõem, né? Aqui funcionaria como tipo uma zona de acesso, um portal que o pessoal fala, né? Entre os dois mundos. Eu vi os hospitais, os 3 hospitais que tem em Pouso Alegre, né, os 3 maiores, aí não dá para entender se o hospital chega até aqui ou se a gente que se transpõe esse espaço e chega lá. Uma vez eu vi isso, eu não entendo se eu me desloquei para chegar lá onde estão os hospitais, porque eu estava vendo praticamente os 3 ao mesmo tempo. Entendi. Lá para a gente comentar, numa das reuniões que a gente fez, ele comentando também sobre outra parte. As salas de atendimento, tudo. Ele comentou com a gente. Que aqui realmente é um local de atendimento, pronto de socorro, né? Como que faz esse intercâmbio com o plano lá de cima, eu desconheço totalmente. Mas uma das coisas que é comum no que você falou, no que você retratou também, é o salão. É um amplo salão. E uma coisa que eu não tinha atinado, mas que bate a informação, é que eu sempre visualizei esse salão sem cadeiras. As pessoas de pé, realmente de pé. E ela era assim um ambiente, tipo um teatro, um ambiente mais escuro, né? Mais assim, uma penumbra, mas tipo um chão de assoalho, né? Que é mais escurecido. E como se fosse um amplo teatro mesmo, de portas sem janelas, né? O ambiente ali, onde havia um palco, onde o orador faz a sua explanação, acima do pessoal, e tipo assim, maior que o nosso teatro municipal, bem maior mesmo, tipo assim, do tamanho da Faculdade de Direito, só que em forma redonda. Eu sempre vi ele de uma forma circular. Mas isso aí são tudo visões que são detalhes que são pegos pela nossa sensibilidade, não é uma vidência. Então, por isso, vai ter, logicamente, detalhes que vai ter na de alguém, que não vai bater com a de outra pessoa. Mas uma das coisas mais notórias que eu vi, principalmente nas nossas reuniões mediúnicas, era as salas onde eram conduzidas as pessoas que saíam das comunicações e iam para os quartos, tipo um hospital mesmo. Ali eles tinha quem tomasse conta, tinha ali um leito e tinha os médicos que iam acompanhar os enfermeiros que iam cuidar em todas as reuniões. Então, gente, falar que
não existe organização inteligente no plano espiritual, é praticamente uma blasfêmia. Né? Tudo no universo é muito bem pensado. Tudo tem uma lógica tão grande que a gente não consegue alcançar. E à medida que nós vamos avançando intelectual e moralmente, a gente vai entendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas quem ainda está nos primeiros degraus do seu desenvolvimento, o que acontece? Ainda tem uma percepção muito ingênua sobre esse todo. Então, por isso, falam-se o quê? Simplificam. Entidades assim são espíritos caídos, mas não sabe o que é espíritos caídos. Espíritos. O que são espíritos? Não sabe. São demônios. O que são demônios? São anjos que se revelaram. Quer dizer, não tem uma explicação lógica plausível. O Espiritismo vem o quê? Vem a trazer as explicações para tudo isso. Mas cada um vai assimilar de acordo com o cabedal de conhecimento próprio. Então muitos não vão entender e vão passar a vida inteira nem entendendo. A gente tem que respeitar a posição que eles se encontram. Respeitar como eles pensam, como eles entendem e segue o jogo. Tocamos a nossa vida. E vamos para frente fazendo o nosso melhor sempre. Então hoje teve dois itens que nós abordamos. Como pedir e vivos além. E outra coisa, muita atenção com o que você pede. Porque às vezes, quem ouve os nossos pedidos não é o Cristo, mas os vivos do além. Entenderam o perigo? Depende da sintonia. Entenderam o perigo? Então, a gente volta a falar sobre esse assunto porque é muito importante, porque entra naquele tema, né, de barganhas, de trabalhos feitos, né? Você paga de alguma forma para algum espírito fazer tal coisa por você. Olha, isso é muito sério mesmo. Mas a gente aborda esse tema em uma próxima oportunidade, tá bom? Gente, obrigado pela paciência comigo. Uma boa noite, um bom final de semana. Não é final de semana ainda. Uma boa semana para vocês, tá? Vamos chegar lá.